Primeiro, é sempre muito positivo poder falar um pouquinho com o nosso torcedor, né, representando o departamento de futebol profissional, que tem o nosso diretor Flávio Adalto, nosso presidente bastante ativo no dia a dia, recapitular um pouquinho do quanto foi importante o nosso ano, de um início muito difícil, muito trabalhoso, como também está sendo esse mês de dezembro, para um ano tão importante e vitorioso como foi no Paulista e Brasileiro, né? Então nosso trabalho é intenso, na verdade, né? O campeonato acabou no dia 3, os atletas iniciaram as férias no dia 4 e no dia 4 mesmo, eu, o Flávio e o Roberto, o tempo todo buscando situações importantes para o Carille, em cima de um time de futebol, de uma equipe, de um conjunto, de um elenco, discutindo renovações, extensões de contratos, possibilidades de vindas de alguns atletas, saídas em definitiva de outros. Então são situações assim bastante corriqueiras nesse período que para o departamento de futebol não para, né? O campeonato se encerrou, mas o mercado está a todo vapor, são muitas consultas, muitas procuras, a gente se esforçando o máximo para não ter muitas baixas, mas a valorização de cada atleta foi muito alta, então é normal que aconteça alguma coisa, né? É o mercado falando por si só. Então a gente tem uma carga horária bem importante todo santo dia, não no CT, aqui no Parque São Jorge, mais próximo ainda de todos os outros departamentos que são muito importantes, registro, jurídico, são muitas e muitas pessoas trabalhando em função do futebol também. Então estamos aí vivenciando esse períodozinho um pouquinho mais agitado, em contato o tempo todo, 24 horas por dia com o treinador, para saber quais são as intenções dele, mesmo que já bastante coisa pré-estabelecida, muito antes de terminar a competição a gente já deixa bastante redondo quais são as necessidades, trabalhando um pouquinho com quais baixas poderíamos ter, e trabalhar, é dedicação total. O resultado ele vem a longo prazo e a dedicação tem que ser muito grande, como tem sido muito de todos aqui. Já assinou o contrato de 2 anos com o Corinthians, já se apresentou e se reapresenta no dia 3 com todo o elenco, né? O René Júnior também estamos bem encaminhado, apalavrado, eu diria, bastando somente colher as assinaturas do contrato. O atleta está viajando, acredito que na semana que vem ele deva chegar ao Brasil e a gente já realizar todas as assinaturas do contrato do atleta, né? Porque todas as avaliações já foram feitas pelo Dr. Joaquim, o atleta encontra-se em perfeitas condições para poder realizar as assinaturas do contrato profissional. A gente está buscando um zagueiro, nós temos hoje uma carência nesse setor, então a gente está buscando, olhando, monitorando o mercado. Não tem sido fácil encontrar um atleta realmente à altura do Corinthians, mas nós encontraremos sem sombra de dúvidas no momento certo. O torcedor ele é ansioso, e é normal, ele quer realmente que o quanto antes a equipe ideal na cabeça dele já esteja pronta no papel para que possa ir no dia 17 ou nos 2 jogos da Flórida, todo mundo já está visualizando a equipe ideal do Corinthians para 2018, mas é um pouquinho trabalhoso, né? São discussões um pouquinho mais complexas, tempo de contrato, direito econômico, vinda do atleta, aquisição ou não, ou uma oportunidade, ou por empréstimo, então tem muita coisa envolvida, que a gente tem que ter bastante segurança e tranquilidade para executar, para não colocar em risco nenhum futuro do clube, principalmente na ordem financeira. Nunca ter atleta demais no setor vai ser ruim para o treinador. Eu acredito que atacante é uma posição que a gente tem espaço sim para agregar qualidade. A gente tem olhado aí que perdemos uma referência que foi o lateral esquerdo, o Arana. Nós temos o Guilherme Romão, que é um jovem atleta, uma grande promessa nossa, junto com o Moisés, mas são atletas que ainda estão caminhando, galgando uma caminhada profissional, uma trajetória. A gente tem buscado também ali nessa posição um perfil que possa levar um pouquinho mais a qualidade, um pouquinho mais de experiência, um pouquinho de mais confiança nesse setor defensivo, que é o setor que realmente tem que estar bem sólido. Então são posições assim que a gente fica olhando, monitorando, buscando, uma vez que a gente tem um elenco assim muito forte, confia muito no trabalho que foi realizado nesse ano. Então é trabalhar com bastante calma, com muita segurança, colocando sempre a comissão técnica a par de tudo,
total apoio, autonomia e aval do nosso diretor e do nosso presidente, é isso que vai nos conduzir a um bom resultado. Eu destacaria muito o Jean e o Luca, né? Não podemos ignorar a temporada que eles estiveram, independente do resultado final de cada um. Todo mundo, a Ponte Preta foi rebaixado, mas o Luca teve uma participação muito importante, tem uma numeração de gol muito importante no cenário hoje do futebol. O Jean teve uma primeira temporada como profissional em altíssimo nível, jogando pelo Vasco da Gama, uma primeira competição de altíssima dificuldade. Então são atletas que a gente jamais irá ignorar, mas eu vejo assim um pouquinho de dificuldade para esse primeiro momento. O Jean ele retornaria hoje para talvez ser uma terceira opção, uma vez que a gente tem um titular absoluto, Gabriel, Paulo Roberto sendo um substituto de muito alto nível, e é ruim para um atleta que foi titular durante uma temporada retornar para o clube de origem, por maior que seja o peso dessa nossa camisa, para ser uma terceira opção. Eu vejo como muito ruim um planejamento de evolução dele como atleta, então a gente deixa aí um parênteses para qualquer boa oportunidade que ele possa ter no mercado. O mesmo eu digo para o Luca também. Nós temos muitos atletas de extremo, 90% da temporada jogamos com o Romero e com o Jadson, que é um pouco mais pensador e construtor. O Cleison passou a ser titular nas últimas rodadas, temos o Marquinhos Gabriel, temos outras alternativas, a própria vinda do Júnior Dutra também, jogando nos extremos e como 9. Então, são avaliações que a gente procura filtrar muito, para que esse atleta, após uma boa temporada, não venha para ser uma opção terceira, quarta, e cair por terra tudo que ele construiu num ano tão importante como foi de 2017. Outros mais que infelizmente ainda não tiveram um alto rendimento, a gente também está recolocando no mercado para que eles busquem nos estaduais uma disputa, uma competição, uma minutagem importante, para no segundo momento, quem sabe, o treinador aproveitá-los um pouco mais. E já vem tendo bons resultados aí, como você mesmo disse na própria pergunta, né, Andrezão? São anos importantes que, após a pré-temporada, o clube teve assim uma sequência muito boa dentro das competições seguintes. Então lá nós temos total estrutura tão boa quanto ao que o nosso centro de treinamento Joaquim Grava oferece. Temos lá o que é mais importante ao início de preparação, que são confrontos de alto nível. Vamos enfrentar o PSV e o Rangers. Então são jogos dificílimos, jogos assim de alto nível, muito mais cedo do que a gente imaginava há anos atrás, porque você sempre buscava uma preparação mais longa para a estreia da competição. A gente antecipa essa minutagem de jogo para acelerar esse processo do atleta técnico. Então a gente vê com muito bons olhos, como já foram os anos anteriores. Não tenho dúvida nenhuma que 2018 será muito importante. Uma pena que seja pequena essa preparação, pelo ano atípico que teremos envolvendo a Copa do Mundo, esses dois times de calendário, primeiro e segundo semestre, com a parada da Copa do Mundo. Serão 40, um pouco mais, 42 ou 40 jogos só no primeiro semestre, então são muitos jogos. A importância do atleta ter uma disciplina, inclusive nas férias. Acho que o atleta que realmente tiver um pouquinho de cuidado, uma atenção para si, para o corpo, para aquilo que realmente ele entende como linha profissional, ele já vai largar um pouquinho na frente na pré-temporada, vai estar a um estágio um pouquinho à frente dos demais, numa busca de titularidade, um nível técnico importante para um início de competição. Então a Flórida ela agrega muito. São totais condições perfeitas. Ficamos um pouco distante, na verdade, do mundo do futebol. Nos Estados Unidos o futebol ele não é um esporte assim tão desejado, pela população americana. Existem outros esportes na frente hoje, mas a gente tem um total apoio, tem uma estrutura muito bacana, tem jogos assim de altíssimo nível, que é o que o treinador mais deseja nesse início de preparação. Então a gente tem uma expectativa muito parecida como nesses anos anteriores, ou até melhor. Primeiro, assim, a gente chega muito feliz, porque o fato de estar presente nesse sorteio e ainda como campeão brasileiro, vaga direta, você já chega assim realmente com um respaldo, com cancha,
com potencial importante, né? O sorteio em si vai direcionar para uma chave, um chaveamento, para uma importância e para um diagnóstico ali mais de logística, de dificuldade técnica, dependendo do adversário. Então a gente vai realmente lá para conferir, dar uma avaliada posterior ao sorteio com a comissão técnica, quais dificuldades e o que a gente pode de repente antecipar de dificuldade que a gente possa ter logo ali na frente, mas a expectativa é sempre muito boa. A própria ida para esse sorteio já é uma ida muito bacana, uma ida confortável, alegre. É o campeão brasileiro que está chegando lá de 2017, então a gente vai meio mascarado lá, mas aquela máscara de alegria, de satisfação. Não tem como ignorar a importância que a Copa do Brasil de 2018 trará para todos os clubes, financeiramente falando, não tenha dúvida. É um título importante, é importante sim você ter no teu hall de conquistas a Copa do Brasil, né? E se faz mais importante ainda para o que vai trazer de benefício financeiro ao clube, né? E esse benefício não é só para um departamento, ele é geral, para o clube todo, para muitas pessoas envolvidas no futebol, se dedicando, trabalhando, recebendo ali o seu salário. A gente sabe o quanto que representa para o clube um valor tão importante como vai ser a premiação de 2018. Então a gente vai tratar assim com uma importância muito grande. Se for preciso que essa competição seja mais importante que as demais, não vai ser problema nenhum, né? Nós tratamos sempre por igualdade muito grande, mas ela tem um peso para a entidade Corinthians e a gente tem que respeitar isso. Ela reflete não só para um departamento de futebol, mas para o clube todo, né? E é lutar por ela, né? Lutar pelo Paulistão, que vai ser o primeiro campeonato, pela Florida Cup, que vai ser o primeiro torneio, e não tenha dúvida que a Copa do Brasil aí vai ser desejada por todos e pelo Corinthians também. Sempre. Será inesquecível para qualquer ocasião que eu retornar no Pacaembu. Já retornei para fazer um especial da conquista da Libertadores, para um jogo da categoria Sub-20 ou para um jogo da nossa própria categoria principal. Entrar dentro do Pacaembu me remete a muitas lembranças positivas. Não tem como você simplesmente entrar no Pacaembu, olhar para qual jogo, qual competição e qual adversário iremos enfrentar. Ali é de imediato reviver o que vivenciamos na Libertadores de 2012, aquela noite mágica contra o Boca Juniors e toda a trajetória da própria Libertadores em si. Então o Pacaembu ele tem uma relação com o Corinthians muito positiva, muito bacana, de lembranças especiais, então é impossível ignorar o fato de que, por mais que seja um jogo importantíssimo, a estreia do Campeonato Paulista, puta legal, tem um baita ingrediente e tal, mas pisar no Pacaembu é, sem sombra de dúvidas, recapitular um pouquinho da história do Coringão. Estou olhando para trás ainda, recapitulando o Paulista, resgatando o nosso primeiro turno no Brasileiro, até mesmo aquele mês de outubro, que foi o mês mais difícil, sem vitórias, que foi o único mês talvez que a gente não tenha tido vitórias durante a temporada toda, e foi um mês de aprendizado, um mês de questionamento, um mês de dúvidas, de incertezas, mas de uma segurança do trabalho no dia a dia. Recordar o mês de outubro dá uma satisfação muito própria de avaliar cada dia que passamos, a cada crítica que foi direcionada para esse ou para aquele atleta, como que a gente conduziu essa crítica, e ela é importante, essa crítica tem que existir, ela faz parte do crescimento individual de cada profissional, não só o atleta. Então o ano foi espetacular, espetacular para o Corinthians em si, por mais duas conquistas maravilhosas, espetacular para um primeiro treinador. Eu não me lembro de um primeiro treinador iniciar a sua trajetória dessa maneira, ganhando o maior estadual, da minha opinião, do país e o título mais desejado entre todos os clubes brasileiros, que é o Campeonato Brasileiro. Ele se consolidando como realmente um treinador com capacidade, com competência, com segurança nos comportamentos, na gestão de pessoas e tomadas de decisões técnicas, ao comprometimento na qual os atletas tiveram durante a temporada toda, dedicação, passando por cima de problemas, dificuldades, uma transparência absurda para todas as dificuldades que tivemos, porque elas acontecem, elas são do dia a dia de um departamento onde estão ali mais de 100 pessoas trabalhando. Então, muito orgulho, cara, muito orgulho do trabalho realizado,
um agradecimento assim absurdo, não só para os atletas, mas a todos os outros departamentos, enfim, todos, clube, todas aquelas pessoas que tiveram um envolvimento muito grande no futebol. Segue um agradecimento meu, porque foi muito especial esse convívio, essa relação, né? E agradecer mais uma vez ao torcedor, né? Porque o nosso torcedor, ele não carrega à toa essa palavra fiel. Ele é fiel na alegria e é fiel no momento de dificuldade. Então a gente fica muito feliz em devolver para ele uma temporada onde ele acreditou, onde ele confiou, onde ele torceu, empurrou e merecidamente está comemorando, não tem dúvida.